Olá! Agora você pode acessar os conteúdos do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise São Paulo pelo podcast e pelo canal do YouTube. Você pode ver também os vídeos de encontros, aulas, debates em nosso Facebook. Para maiores informações, siga a gente no Facebook Corpo Freudiano São Paulo. Seja bem-vindo e bom proveito! Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês, dizer que é um grande prazer, uma grande alegria retornar às atividades do Corpo Freudiano no segundo semestre. E hoje nós vamos dar continuidade ao seminário de leituras de Freud e Lacan desse ano, cujo tema vocês já conhecem, não é? É sobre os conceitos fundamentais da psicanálise de Freud a Lacan. Esse nosso encontro de hoje tem uma perspectiva muito especial, muito particular, porque eu gostaria de dar as boas-vindas, em especial, para a nova turma que está iniciando agora da formação fundamental no Corpo Freudiano de São Paulo. Para nós é um motivo de grande alegria, de grande satisfação. Essa formação é o fruto de um trabalho de muitos anos, de um grupo que vem trabalhando de uma maneira continuada, muito implicada, com um desejo muito decidido de fazer a transmissão da psicanálise e de colaborar na manutenção da psicanálise como uma língua viva, tanto na clínica quanto na cultura. E esse é um dos motivos que esse seminário de leitura ele é feito através de lives públicas, que todos estão convidados, mas hoje eu queria me endereçar em particular à turma nova, a segunda turma que inicia hoje, da formação fundamental. Nós tivemos uma primeira turma, a quem eu também dou as boas-vindas, que iniciou no começo do ano, e dizer que, em nome de todo o Corpo Freudiano, da nossa felicidade, da nossa alegria de ter vocês aqui. Como eu falei para vocês, é um grupo, é uma equipe que trabalha já há muito tempo juntos, e nós devemos muito, né, ao trabalho em particular dos nossos colegas Maria Tereza Lamberti e Rodolfo Rufino, que são os responsáveis pela formação fundamental nesse momento de criação, de lançamento da nossa formação psicanalítica do Corpo Freudiano de São Paulo. Então, hoje, pensando nessas duas turmas, em especial na turma que começa hoje, que eu gostaria de me endereçar. Gostaria de dizer também que o nosso tema de hoje visa esses novos colegas em formação no Corpo Freudiano, porque eles vão acompanhar os nossos seminários de leitura desses conceitos fundamentais, e esse primeiro encontro ele está centrado num artigo, num texto decisivo, fundamental de Lacan, de 1960, que se chama Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano. E esse texto ele é particularmente importante porque ele faz um grande recenseamento dos conceitos fundamentais propostos por Freud e retomados por Lacan, justamente nesse contexto de um retorno a Freud, da necessidade de retomar a leitura do texto freudiano para reencontrar nela os elementos que podem dar o substrato para uma prática psicanalítica fundamentada na ética decorrente do percurso freudiano, da clínica freudiana e da própria maneira de Freud elaborar os seus conceitos fundamentais. Nesse artigo, o próprio título já mostra bem esse desejo de articulação dos diversos conceitos fundamentais propostos por Freud numa articulação coerente
desse esforço de releitura. No título nós temos as noções como sujeito, ou seja, ele vai tratar que concepção de sujeito decorre a partir da obra freudiana, a partir da experiência freudiana, a partir da clínica freudiana. E ele articula isso com as noções de desejo, de inconsciente, e os que puderam já ler esse artigo têm uma noção de que a primeira parte é uma apresentação geral da releitura que Lacan propõe desses diversos conceitos, e a segunda parte do artigo se centra no grafo do desejo, que Lacan desenvolve no seminário 5 e 6 em especial, e faz nesse grafo uma tentativa de articulação sincrônica dos diversos conceitos, de modo que se possa ter uma visão de conjunto de como esses conceitos eles operam de uma maneira solidária na concepção freudiana, tanto do inconsciente, da pulsão, da fantasia e da posição do sujeito, pressupondo uma ética psicanalítica e uma clínica psicanalítica. É isso que nós vamos tentar desenvolver na leitura desse texto. Diferentemente do que nós fizemos até agora, normalmente esses seminários de leitura de Freud e de Lacan ocorrem na primeira e na terceira quintas-feiras de cada mês. Dessa vez, contudo, nós optamos, não apenas por questões práticas, para poder dar um tempo de férias para todos nós, mas também pela possibilidade de ter 2 semanas em sequência em que a gente vai poder aprofundar esse texto, porque ele permite, de fato, uma grande visão geral desse primeiro momento da leitura freudiana que Lacan propõe da psicanálise. Eu gostaria de lembrar a todos, mas também em particular aos nossos colegas que iniciam a formação fundamental desse ano, que todos os vídeos com os seminários precedentes das leituras dos conceitos fundamentais estão disponíveis online para quem quiser no Facebook do Corpo Freudiano de São Paulo. Então eu recomendaria vivamente a turma que começa agora de se referir a esses vídeos em que vocês vão poder encontrar um desenvolvimento de conceitos como o inconsciente, a repetição, a pulsão. Hoje nós vamos fazer então essa visão de conjunto, vamos iniciar a leitura desse artigo fundamental, que eu espero poder mostrar para vocês a relevância, a importância e a consistência. E na quinta-feira que vem, nós vamos dar continuidade no debate desse artigo, focando de uma maneira central o grafo do desejo que Lacan expõe na segunda parte do texto que nós vamos debater hoje, sobre a subversão do sujeito e a dialética do desejo no inconsciente freudiano. Eu gostaria também ainda preliminarmente de dizer para vocês que durante o fim de semana vai ficar disponível, a partir desse final de semana, a lista de todos os seminários de leitura que vão estar previstos nesse segundo semestre, até o final do ano. Então vocês poderão acompanhar tanto as temáticas quanto as leituras sugeridas para nosso seminário das quintas-feiras, que a partir daí vão retomar a sua frequência de primeira e terceira quinta-feira de cada mês. Muito bem, e na quinta-feira que vem nós vamos dar então ênfase ao grafo e em particular a 2 noções fundamentais desse grafo. A retomada da questão da pulsão, que nós já vimos no semestre passado, e os que desejarem podem encontrar esse vídeo no Facebook do Corpo Freudiano. Então nós vamos retomar no grafo, em particular, a noção de pulsão e a noção de fantasia. E vamos tentar mostrar como isso tem consequências para a clínica e como uma e outra
pressupõe uma leitura à luz de um outro conceito fundamental que nós vamos desenvolver no segundo semestre, que é o conceito de transferência, entre outros conceitos que nós veremos ao longo desses seminários. Muito bem. Então, como eu dizia para vocês, para apresentar essa visão de conjunto dessa primeira releitura lacaniana do texto freudiano, nós vamos tomar por base Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano, um texto que foi publicado em 1960 e que foi publicado nos Escritos em 1966. Eu gostaria de partir contextualizando a origem desse artigo. Na verdade, foi uma conferência dada por Lacan, foi uma comunicação que ele faz num congresso de Royaumont, que ocorre entre 19 e 23 de setembro de 1960, ou seja, há quase exatos 60 anos atrás. E esse congresso tinha por título Conferências Filosóficas Internacionais sobre a Dialética, organizada por um grande filósofo francês, Jean Wahl, amigo de Lacan. Então vocês podem entender por que Lacan vai dar uma ênfase especial, a partir do próprio título, à noção de dialética. Jean Wahl foi professor de filosofia da Sorbonne entre 36 e 67. Durante a guerra, ele tem, por ser judeu, ele vai para os Estados Unidos, ele retoma seu posto universitário na Sorbonne. E Jean Wahl era um filósofo de formação fundamentalmente hegeliana, e é ele que introduz uma leitura sistemática do pensamento de Hegel na França já nos anos 30, ou seja, antes mesmo das célebres conferências do Alexandre Kojève, que foram frequentadas por Lacan. Então, Jean Wahl, junto com Kojève, são as duas grandes referências hegelianas no contexto francês nesse século XX. Nesse contexto, então, de um colóquio, de um congresso sobre a dialética, um congresso filosófico, então vocês veem essa tonalidade francamente de um debate com a filosofia, de um debate com Hegel e de uma perspectiva da dialética. E aos que puderam ler antecipadamente esse artigo, sabem que Lacan então desenvolve várias questões, vários conceitos fundamentais num debate com os filósofos, de modo a precisar a posição psicanalítica em relação a esses conceitos fundamentais e a questão da dialética, como ela se situa nesse debate. Como havia adiantado para vocês, não é? Um dos elementos fundamentais desse artigo vai ser, então, o comentário aprofundado que ele vai fazer sobre o gráfico do desejo que ele havia desenvolvido alguns anos antes no seu seminário, que ainda acontecia no Hospital Sainte-Anne, em Paris, basicamente no seminário 5, não é? Sobre as formações do inconsciente, no seminário 6, o desejo e suas interpretações. Esse gráfico, ele toma como ponto de partida a questão do xiste, e Lacan vai então tentar situar a relação, a constituição do sujeito no campo do outro em relação à cadeia significante, e vai tentar então demonstrar os pontos-chave da constituição desse sujeito, que é um sujeito propriamente decorrente da psicanálise, propriamente decorrente de uma leitura do inconsciente freudiano. Uma primeira relato de conjunto desse grafo foi publicado
no Bulletin de Psychologie, já nos anos 50, no final dos anos 50, por Jean-Bertrand Pontalis, que era na época aluno de Lacan, acompanhava os seminários, e Lacan solicita a Pontalis que faça uma grande apresentação desse grafo. Então, aos que se interessarem, é muito rico e é muito fecundo se reportar na verdade, são 2 artigos que foram publicados no Bulletin de Psicologia, que é acessível através da internet a quem quiser se referir a esse texto. Muito bem. Então, a entrada do argumento de Lacan mostra claramente que Lacan está, em primeiro lugar, se dirigindo a uma plateia de filósofos, a uma plateia de pessoas interessadas em Hegel, interessadas na filosofia, interessadas em especial na dialética. E ele vai tentar, então, retomar os seus grandes eixos de releitura de Freud nesses anos 50 e naquilo que seria, então, uma grande parte dos anos 60 da sua proposta de um retorno a Freud, através da linguística estrutural, através da antropologia estrutural, através da cibernética, como nós já vimos nos nossos seminários anteriores, e para isso ele tem como ponto de partida a questão da estrutura, e é por isso que ele começa falando do que seria então uma estrutura constitutiva, não de uma teoria abstrata sobre o formalismo estrutural, mas de uma praxis da psicanálise. Então, ele vai tentar mostrar que a releitura com esses instrumentos derivados da linguística estrutural, da antropologia estrutural, da cibernética, visam uma praxis que tem uma ética específica, que é a da psicanálise. É por isso que ele parte de Aristóteles, com essa distinção entre as ciências teóricas, não é, que ele diz, por exemplo, matemática, física, etc., em que ele explicita que a finalidade das ciências teóricas é o conhecimento das causas que governam as coisas. É por isso que ele diz que são ciências desinteressadas e que se constituem, em última instância, como o telos, né, como a finalidade última do pensamento, a teoria, a epistemé, que ele vai distinguir das ciências da ação. E é isso, são ciências da ação, que ele chama de praxis, não é? Retomando a distinção aristotélica, que ele define como a ação autêntica, ou seja, aquela em que o fim dessa ação está embutido nos propósitos do agente, nos propósitos do autor. Ou seja, essa praxis visa a realização de um bem. Essa praxis se fundamenta na própria realização de uma ética. E é aí que ele vai situar, então, a especificidade da sua leitura. Ele está falando de uma estrutura para dar conta de uma praxis psicanalítica, ou seja, de uma ação que se fundamenta em si mesma em uma ética, que ele distingue das ciências da produção, da tecné, que vai ser, por exemplo, a iatrikos tecné, da medicina, que vai ser uma aplicação de um conhecimento produzido pela ciência para finalidades práticas, ou seja, ela não tem um objetivo ético imediato, ela se serve desse conhecimento para aplicar em casos para a resolução de problemas. Essa, então, vai ser a dimensão de uma ação imperfeita, técnica, segundo a proposição de Aristóteles, em que o propósito do agente é externo, ou seja, ele visa um objetivo de realizar um efeito, e é nesse campo que vai se dar, então, a dimensão técnica, de tecné. Então, nós estamos falando de uma praxis psicanalítica, e ele vai ver, então, que tipo de estrutura
vai ser necessário que a gente tenha em mente para poder conceber a psicanálise enquanto uma atividade que tem uma ética embutida no seu próprio fazer. Esse é o primeiro ponto importante a gente ter em mente para entender o argumento de Lacan nesse artigo. Toda a primeira parte desse artigo, então, vai falar de que tipo de sujeito, de concepção do sujeito decorre do inconsciente freudiano. E de que maneira, então, essa concepção, na verdade, ela é uma subversão das concepções modernas de sujeito, ou seja, daquelas que decorrem a partir do século XVII, do sujeito implicado no cogito cartesiano e nas teorias epistemológicas, nas teorias de ciência, com essa concepção. Então ele vai tentar mostrar de uma maneira bastante clara, bastante explícita, apesar do texto ser um pouco árido para quem chega nele pela primeira vez, vocês vão ver que ele é extremamente preciso e extremamente rico e nos orienta de uma maneira bem palpável sobre essa subversão do sujeito. Ele parte, então, de uma reflexão sobre os efeitos da ciência no universo contemporâneo. E ele vai chamar a atenção para o fato de que o cientista que faz ciência é ele mesmo um sujeito. E um sujeito dividido. Ele parte, então, de que concepção de ciência e de sujeito da ciência nós temos entre esse corte que vai acontecer com Descartes, com Bacon, com Giordano Bruno, com Galileu, que vão constituir a ciência moderna, mas que vão trazer embutido uma certa concepção das relações entre o sujeito cognoscente e o seu objeto. A partir de que pressuposição de conhecimento, de posição do sujeito, é possível que se realize essa ciência moderna, fundada, por um lado, em Descartes e, por outro lado, no empirismo, vamos chamar assim, de Bacon. Então, ele se interroga sobre essa questão do sujeito e como a psicanálise do sujeito moderno e como a psicanálise o subverte. Ele diz assim que a praxis, e aqui eu cito Lacan, ele diz assim, a praxis que se autoriza do nome de psicanálise é propriamente a subversão que nós vamos tentar definir. Essa aqui é a questão principal. Então ele vai tentar mostrar de que subversão ele vai estar falando, né? De subversão do sujeito. E ele diz assim que o seu outro alicerce do seu argumento é dizer que o sujeito subvertido pela psicanálise com a sua noção de inconsciente é o sujeito cartesiano, da concepção filosófica moderna. Nessa, sujeito e objeto não são construídos na linguagem, mas eles são considerados como dados objetivos. Por um lado, tem o sujeito cognoscente, ou seja, o sujeito que decorre da filosofia cartesiana, ou seja, um sujeito autônomo, transparente a si mesmo, capaz de razão, capaz de deliberar por si próprio e uma espécie de tela aberta para o mundo. E aí vamos entrar nas questões que vão ser retomadas pelo empirismo, se deixando influenciar passivamente por esse mundo, de modo a produzir representações. Então nós vamos ter 3 elementos fundamentais nessa concepção de ciência moderna. Um sujeito que, em última instância, é um sujeito consciente, consciente de si
e consciente das representações que lhe chegam do mundo, e que é através da representação que ele vai poder fazer uma certa apreensão do objeto, que vai ser colocado como um fato exterior completamente a ele. Nesse sentido, com essa visão de mundo e com essa visão epistemológica, a questão da verdade vai decorrer de uma adequação entre a representação e o objeto que ela visa representar. Nós teremos verdade na medida que essa representação for mais fiel possível ao objeto, que ela corresponda de uma maneira fiel ao seu objeto. Claro que nós vamos ter nuances nessas perspectivas. Nós vamos ter, por um lado, uma posição realista, em que a ênfase é dada no objeto, ou seja, o efeito principal de verdade vai ser buscado na identificação da representação com o seu referente. O objeto tem um peso fundamental e a gente busca uma representação a mais fidedigna possível do objeto. Essa vai ser a posição realista. Um contraponto a essa maneira de colocar esse problema é uma posição nominalista. Uma e outra persistem até hoje. Essa posição nominalista coloca a ênfase no lado do sujeito cognoscente. Ou seja, a representação depende das categorias mentais próprias ao sujeito. De modo que é muito mais importante que o sujeito saiba que ele tem um corte em relação ao objeto, mas que ele tem faculdades mentais que vão delimitar a maneira que ele pode ter as suas apreensões possíveis do mundo. Então, na posição nominalista, a ênfase está do lado do sujeito cognoscente, que, mais uma vez, é esse sujeito autoconsciente de si e capaz de fazer a gestão das suas representações. Lacan, então, vai tentar mostrar a subversão freudiana. Aonde que a teoria do inconsciente de Freud, aqui então nós encontramos o primeiro grande conceito que nós trabalhamos esse ano, o primeiro grande conceito fundamental, o conceito de inconsciente. Aonde que o inconsciente freudiano rompe com esse sujeito da ciência moderna, rompe com essa epistemologia moderna. Ele se refere a Freud estudando a histérica. E justamente estudando a histérica, estudando a histeria, o que interessa a Freud não é colocar a histérica, ou o histérico, ou a histeria em mera posição de objeto a ser conhecido por uma consciência cognoscente, transparente a si mesmo. Não é um saber que ele vai simplesmente retirar de uma observação consciente desse objeto. Diz Lacan, para explicar mesmo apenas os fenômenos da histeria, Freud prefere o discurso da histérica. Ou seja, nesse sentido, o saber buscado por Freud não está do lado da observação e nem da representação, e muito menos do acúmulo de um conhecimento a priori, mas ele dá a palavra ao histérico para que ele produza o seu saber. Ele diz assim, se nós conduzirmos o sujeito a algum lugar, é a um deciframento que supõe que já está no seu inconsciente essa espécie de lógica, onde se reconhece, por exemplo, uma voz interrogativa ou mesmo um encaminhamento de uma argumentação. Como se Lacan já reconhecesse em Freud que esse sujeito neurótico, mobilizado pelo seu sofrimento, dito em outras palavras, quando ele percebe o alto custo que ele tem para ter um certo tipo de satisfação,
pela via do sintoma, ou seja, pela via da formação de compromisso, como se houvesse no próprio histérico um saber que ele próprio se recusa, o próprio neurótico se recusa a ter acesso. Então, o primeiro movimento freudiano é de supor, lá onde a ciência moderna, um objeto a ser conhecido, ele supõe ali um sujeito, que apenas da posição do sujeito vai poder falar sobre aquilo que o interpela. Esse é o primeiro passo da posição freudiana, que vai fazer então uma subversão. Diz Lacan. Trata-se então de perseguir, de se aproximar o mais perto possível daquilo que Freud, em sua doutrina, articula como constituindo um passo coperniciano. Mais uma vez a referência ao corte feito por Copérnico, que retira então a Terra do centro do sistema, mas ele vai colocar um ponto a mais. Seria suficiente que esse privilégio fosse relegado, ou seja, aquele que retira a Terra do centro do universo, mas para colocar uma outra coisa no centro, o Sol? Então, o que Lacan vai dizer é que é o próprio problema do centro que vai estar em pane. E que a operação freudiana vai ser esse descentramento, em primeiro lugar, da posição de conhecimento. Então, não é algo que ocorre no sujeito histérico, mas que ocorre, em primeiro lugar, na posição do sujeito que se propõe a se abrir ao fenômeno da histeria. E esse movimento tem a ver com pressupor no campo da neurose, da histeria, não um simples objeto a ser conhecido, mas um sujeito em pane. Um sujeito em pane consigo mesmo, um sujeito clivado de si mesmo, e que o acesso que é possível a ter a essa pane própria do sujeito só é possível com uma dupla operação, de supor nele um sujeito, e que a única maneira de ter acesso a esse sujeito é dando a ele a palavra em posição de sujeito. Ou seja, algo deve advir, constituir as condições para uma epifania, para que algo se revele do sujeito, em primeiro lugar, a si mesmo. Aqui nós vemos, eu vou ler um pequeno trecho para vocês, em que a gente vê, então, de que maneira então ele interroga a dialética hegeliana para avançar nesse passo freudiano. Ele diz assim: o que quer que seja, a nossa dupla referência ao sujeito absoluto de Hegel e ao sujeito abolido da ciência, ou seja, o sujeito abolido da ciência é aquele suposto na ciência moderna de que o observador, o cientista, está numa posição subjetiva neutra. Ele não interfere em posição do sujeito, ele não interfere no fato observado em posição do sujeito, e ele simplesmente se deixa impressionar passivamente pelo objeto, deixando que se produzam aí as representações desse objeto. Então ele vai dizer, essa é a ideia de um sujeito que estaria abolido da ciência. Em primeiro lugar, o sujeito cognoscente, mas também está abolido o sujeito na posição do neurótico. Então ele diz assim, não é que esse sujeito acaba então excluindo a verdade como exterior a ele próprio. E essa posição dá uma nova luz necessária a formular, diz Lacan, a verdadeira medida do dramatismo de Freud, que é, e olha como ele diz, a reentrada da verdade no campo da ciência. E no mesmo passo, onde ela se impõe no campo da praxis, ou seja,
recalcada, essa verdade do campo da ciência moderna retorna como sintoma no mundo, mal-estar na civilização, e como sintoma no sujeito, no caso, esse sujeito neurótico que Freud tem a se ocupar. Traduzindo isso em outras palavras, nessa preocupação de uma descrição fiel do mundo e de uma posição neutra de cognição, o que é possível conhecer são os dados objetiváveis do mundo, mas não a posição da verdade do sujeito. Nós vimos, por exemplo, em seminários precedentes, como uma das questões fundamentais para Freud, ele trabalha isso explicitamente, por exemplo, nas conferências nos Estados Unidos, em 1909, na Universidade de Clark, quando ele trata do problema da dupla inscrição, como um traço, que pode ser um traço de memória, um traço do sujeito, que se exprime na via do sintoma, ele pode, ao mesmo tempo, representar algo de concreto no mundo. Ele dá, por exemplo, o monumento de Charing Cross em Londres, que vai se referir, não é, a uma cruz que o rei que recebe o corpo da rainha morta que ele amava, cada lugar que o corpo da rainha no seu enterro parava, era colocado um monumento. E tem um último monumento antes do enterro dela, o último lugar que ela para, tem um monumento que é chamado Charing Cross. Então Freud se interroga, mas qual o sentido que teria para um londrino de hoje olhar para o monumento de Charing Cross e se emocionar com a mesma contundência daquele rei que estava em luto pela perda da sua amada? Isso no contexto de hoje. Então Freud vai dizer que essa mesma marca de memória tem uma dupla inscrição. Uma inscrição como evento histórico, como evento que remete a ramos de associação que lhe dão uma certa significação, e como se articula com um outro jogo de linguagem, com um outro jogo associativo, com outras cadeias significantes que amarram o sujeito na sua vida cotidiana, na sua vida contemporânea. E que vai ser justamente essa posição em que ele é afetado duplamente, não apenas pela realidade objetiva daquela organização do mundo, compartilhada com seus contemporâneos, que Charing Cross é um monumento que remete ao passado, mas está nas ruas de Londres contemporâneas, mas que também remete a uma outra posição que pode estar articulada com uma outra cena. Então vocês vejam que se a gente estuda Charing Cross apenas na objetivação do monumento de Charing Cross, a gente consegue fazer uma fotografia daquele símbolo, mas não consegue alcançar as inscrições próprias ao sujeito, que são múltiplas do mesmo monumento. Me parece esse um exemplo bem claro, não é, dessa exigência freudiana de que se suponha, para poder se conhecer o efeito dessa marca, desse traço que tem a ver com ramificações associativas, com a memória, com a construção de um mundo de cada um, que a gente possa ler não apenas com a grade do realismo da ciência moderna, mas que justamente se possa desenvolver algum tipo de concepção em que uma concepção de abertura que nos permita algum tipo de contato, de algum tipo de acesso a essas ramificações que são próprias ao sujeito e que dão para Charing Cross uma significação única, que não aparece simplesmente na fotografia a mais fiel possível da Charing Cross. Essa vai ser a aventura epistemológica freudiana. Então, diz Lacan,
O inconsciente, a partir de Freud, é uma cadeia de significantes que, em algum lugar, sobre uma outra cena, escreve Freud, se repete e insiste por interferir nos cortes que ele oferece no seu discurso efetivo. Ou seja, quando ele está interpelado, esse sujeito, pelo valor singular, simbólico, subjetivo de Charing Cross, mesmo no momento que ele tenta descrever da maneira mais fiel possível o objeto na sua exterioridade radical absoluta, isso é atravessado pela outra cena, pela outra ramificação associativa. E isso vai estar apresentado por Lacan pela primeira vez no seu famoso esquema L, em que nós vamos ter, e vocês veem no texto que nós estamos discutindo, esse entrecruzamento do eixo simbólico com o eixo imaginário. Esse eixo imaginário me deixa ver a Charing Cross, mas isso está todo o tempo atravessado pelo valor simbólico, significante próprio que aquela Charing Cross vai adquirir para aquele sujeito. Vai ser dos efeitos de perturbação, de atravessamento desses dois eixos que vão produzir o que Lacan chama as formações do inconsciente. E que mesmo a descrição mais fiel de um certo fato está atravessado pela linguagem, e essa linguagem vinda do campo do outro e constituinte do sujeito vai dar notícias da maneira pela qual Charing Cross se inscreve singularmente no mundo de significação daquele sujeito. É essa perspectiva, então vocês vejam, é essa perspectiva que ao mesmo tempo nos obriga a repensar não apenas que tipo de disposição nós temos que ter para poder encontrar esse sujeito, ou seja, daquele que vai para uma outra cena que vai bem além da imagem da Charing Cross, mas também as consequências para se pensar uma clínica a partir daí. De que maneira, então, desde o início, a psicanálise, desde os seus tempos de uma talking cure, de um tratamento pela conversa, tem a ver com dar a palavra ao outro em posição de sujeito, ou seja, eu não consigo, na minha posição de suposto observador, antecipar o que ele vai dizer, e muito menos de que maneira ele vai articular as suas associações, e vai se permitindo a ele que fale e que associe e que permita que isso vá se ramificando na sua linguagem, que esses efeitos de linguagem permitam a emergência, a epifania da outra cena na qual se inscreve o sujeito do inconsciente. E é por isso que Lacan vai dizer, então, vai retomar sua fórmula fundamental desse primeiro fase do seu ensino, quando ele diz assim, nessa fórmula, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, como uma cadeia de significantes, que não é nossa senão por estar conforme ao texto freudiano. É porque Freud propõe isso que nós lemos o inconsciente dessa forma, né? Que a experiência que ele abriu, que ele descortinou, o termo crucial é o significante, que foi reanimado na retórica dos antigos, dos estoicos, através da linguística moderna. E aí ele vai se referir explicitamente, associa a Jacobson, e nós veremos na segunda parte desse artigo como está embutido também todas as nascentes teorias da cibernética, da inteligência artificial, ou seja, do materialismo concreto, formal, do significante da linguagem. Todos esses elementos vão contribuir para poder sustentar a maneira pela qual um sujeito, um significante, é aquilo que vai representar um sujeito para outro significante. Ou seja, quando nós temos uma cadeia de significantes,
e nós temos a posição ética de pressupor que aquela cadeia, de certa maneira, está articulada por uma função que ela não é explicitável, mas ela pode ser apenas suposta, que a gente pode encontrar ali algo da ordem de um sujeito. Dito em outras palavras, esse sujeito freudiano, ele é sempre decorrente de uma certa posição ética. É porque nós supomos que aquela produção é fruto de algo que funciona como um sujeito, que aquele cadeia significante pode se ramificar, permitindo que as suas ramificações remetam a novas significações, permitindo supor um sujeito, supor um outro lugar de produção desse dito. Por isso que ele fala que os mecanismos descritos por Freud como sendo do processo primário, onde o inconsciente encontra o seu regime, recobrem exatamente as funções que essa escola tem como determinantes das vertentes mais radicais dos efeitos da linguagem. E veja, as dimensões mais fundamentais para se pensar o processo primário de Lacan lendo Freud são as dimensões da metáfora e da metonímia. Vejam, metáfora remete às dimensões sincrônicas e a metonímia à dimensão diacrônica, não é? Como um significante está em contiguidade com o outro. Isso é muito importante, porque Lacan está em debate com os limites do estruturalismo. Ele está em debate com os riscos de uma concepção extremamente formal da linguagem. Tentando traduzir isso numa linguagem mais simples, o sujeito não é simplesmente um programa de computador muito complexo, difícil a exprimir, mas que se a gente tivesse um processador suficientemente amplo, que pudesse fazer inputs de Big Data a respeito de todos os condicionantes que fizeram com que um sujeito dissesse naquele momento tal palavra, tal sentença, tal significante, e não outro, qualquer outro que poderia ser possível. Quando o sujeito fala, ele se exprime fazendo uma escolha que produz efeitos de linguagem, efeitos de significação. E ele se serve de elementos significantes que poderiam ter sido quaisquer elementos, poderia ter sido qualquer um. Mas, em tendo pronunciado aqueles, ele se coloca como sujeito naquela produção. Então, vejam, Lacan fala dos limites de uma concepção meramente cibernética do inconsciente. Um programa tão complexo que eu não tenho um processador para entender o que vai ser produzido, mas se eu tivesse um processador quântico suficientemente complexo que pudesse operar sobre esse Big Data de todas as variáveis que produzem algo objetivável que seria o sujeito, então esse computador poderia prever o que seria dito por aquele sujeito. O que Lacan, leitor de Freud, vai dizer é justamente que há um buraco aqui. O sujeito não é simplesmente uma decorrência de um programa. Ele é o lapso, ele é o gap que faz com que mesmo o processador, o mais perfeito do mundo, tenha que se surpreender a cada instante com esse efeito de único, com esse efeito de gap, com esse efeito de salto, de que todas as produções, as articulações linguísticas possíveis que constituíram aquele sujeito como sujeito da linguagem são insuficientes para antecipar o que o sujeito vai dizer. De modo que a posição psicanalítica para poder dar conta desses fenômenos é aquela de se deixar surpreender. É de uma atitude, de uma atenção livremente flutuante, benfazeja, uma espécie de maiêutica que permite que venha à tona aquilo que é o inesperado. Então, essa é, digamos,
uma articulação que permite um nó bem direto entre a teoria do sujeito, a ética do sujeito e a ética da psicanálise. Faz parte da clínica psicanalítica a ideia de que o sujeito é sempre algo que tem a estrutura de um Witz. No alemão isso é bem claro, porque o Witz tem essa ideia de um lampejo, de um momento de fulguração que logo desaparece. No meio do seu dito, algo fulgurante dá notícias de uma outra cena que nos faz supor que ali tem um sujeito que tem outras inscrições para além daquilo que eu posso compreender com a rede que é a minha, mas que eu permito a emergência, a eclosão desse sujeito na sua irredutibilidade ao programa completo. Então, quando Lacan destaca que os processos primários se fundamentam em metáfora e metonímia, ele está dizendo que ele não se resume apenas à dimensão de uma sintaxe perfeita, que é a sintaxe dos programas de computador de Turing, uma máquina em que você faz um algoritmo com uma lógica perfeita, que se articula de uma maneira tão necessária que você controla todos os estados possíveis daquela máquina. Justamente a categoria que Lacan vai introduzir e que vai desestabilizar esse pensamento cibernético, formal, estrutural, é que a linguagem que decorre daí não é uma linguagem que se reduz à sua dimensão de uma sintaxe lógica perfeita, de um programa bem articulado, mas ao contrário, que ele permite um campo de linguagem viva, em que ela, ao produzir os seus efeitos, dá notícias fulgurantes do campo do sujeito. E aqui ele fala então esse elemento que é magnífico, não é? Quando ele diz assim: a definição estritamente linguística do eu como significante, onde ele não é nada senão um shifter, né? O indicativo que no sujeito do enunciado designa o sujeito na medida em que ele fala de fato, né? Então, quando eu digo o eu que interessa a psicanálise não é o eu psicológico que o sujeito acha que está pronunciando quando ele está falando desse eu, não é um enredo que ele está produzindo para dar conta da imagem que ele tem de si mesmo, mas ao contrário, dos efeitos de significação que ele próprio, na sua posição de consciência, não se dá conta de que produz. Então ele diz assim que esse eu que interessa a psicanálise, esse je, designa um sujeito da enunciação, aquele que produz a enunciação, mas que não a significa, e que muito menos significa, né? A enunciação não é a significação do sujeito, não é a historinha que ele conta que faz uma representação perfeita desse sujeito. Ou dito em outras palavras, a escuta psicanalítica, ela justamente deve não se deixar levar pelo canto da sereia de que o sujeito tenta hipnotizar o analista, convencendo da veracidade do enredo que ele conta. Não é no plano da historinha, bem montada, sintética, ou seja, na historinha do ego, na historinha do eu, que nós vamos encontrar o sujeito freudiano, o sujeito do desejo, o sujeito do conflito, o sujeito da clivagem, do gap, o sujeito que é meramente suposto. Não vai ser na historinha, porque minha infância, meu passado, a minha mãe, o meu pai, mas vai ser justamente na claudicação do contar. No momento que nessa historinha bem coerente, bem perfeita, bem verossímil, aparecem as formações do inconsciente e que vão dar notícias da verdade desse sujeito, muitas vezes em total contradição com a própria historinha. Então, diz Lacan, nós pensamos ter reconhecido o sujeito da enunciação
né, nesse elemento que nós comentamos, né, em seminários passados, né, que é próprio da língua francesa, que é o ne da negação expletivo. Né? Você sabe que no francês você tem dois elementos para negação que vão juntos. Né? O ne pas. Né? Je ne sais pas, eu não sei. Então tem o ne antes, aquilo que é negado, sei, e o pas, que na verdade é a marca que nega o anterior. Lacan mostra, estudando os gramáticos da época, que esse ne é a própria marca do sujeito. É difícil de traduzir para o português, e eu vou poupar vocês de uma discussão linguística do francês mais complexa, dando um exemplo mais claro no português, que não é exatamente a mesma coisa, mas é muito parecido. Quando alguém, por exemplo, assim, escuta o pai, que fez um grande esforço para o filho fazer o seu cursinho, fazer o vestibular, começar a faculdade, morar num outro lugar para poder estudar, e o filho diz assim para ele: pai, eu vou abandonar esse curso da faculdade, eu não quero mais. E aí o pai responde: mas não me faça uma coisa dessas. Isso diz, não me faça uma coisa dessas. Então vocês vejam, esse me, ele é totalmente dispensável do ponto de vista da simples negação. Se o pai queria apenas significar que é para o filho não tomar essa atitude, ele poderia simplesmente dizer: não façam uma coisa dessas. Mas quando, no lugar disso, ele coloca: não me faça uma coisa dessas, ele dá uma outra significação que em algum lugar ele se implica naquilo que foi dito pelo filho e no efeito desse dito sobre ele próprio. De modo que nessa simples partícula ocorre a emergência de um campo do sujeito da enunciação que contamina a emissão lógica da frase, mostrando ali uma interpelação do sujeito da enunciação enquanto tal. Ele aparece como sujeito da enunciação, não apenas como um sistema lógico, que se fosse apenas para negar, eu poderia muito bem dizer não faça uma coisa dessas, ou quando ele diz não me faça uma coisa dessas, muda completamente o alcance do que ele está dizendo. Então, vocês vejam como Lacan leva às últimas consequências a posição freudiana de escutar na flor do dito, não se deixando encantar pelo enredo, mas se permitindo influenciar, interpelar por esses efeitos de emergência do sujeito da enunciação no campo do enunciado. Que é quando Lacan então vai dizer que é justamente a maneira de responder à questão, e olha que questão fundamental que ele faz aqui nesse momento do texto. Quem fala? Quem é que está falando? Não é? Como no Hamlet, que começa: quem está aí? Primeira frase do Hamlet. Who is there? Quem está? Quem fala? Essa é a questão, é quem está falando quando se trata do sujeito do inconsciente. E é onde que a gente escuta o sujeito do inconsciente falar. E ele diz assim: pois essa resposta não poderia vir, né, senão dele próprio, se ele não soubesse o que ele diz. Né? Mas ele não sabe nem que ele fala, como a experiência da psicanálise nos ensina. Mas que em última instância, e essa é a formulação que é feita pelo próprio Freud, do inconsciente, que no fundo é um saber, o sujeito sabe perfeitamente, mas se recusa ter acesso a esse saber. Então o inconsciente é um saber que no fundo se sabe, mas que opera como não saber. E que o dispositivo analítico, na sua posição ética, é apostar nesse saber próprio do sujeito. Que ele sabe, mas que não tolera tirar as consequências desse saber, então ele recalca, ele recusa a si mesmo o contato com esse saber insuportável.
E é nesse sentido que o sujeito do inconsciente se expressa nas formações do inconsciente. E aí vocês vejam como esse texto de Lacan, que é um texto altamente teórico, no limite, um texto altamente metapsicológico e filosófico, no fundo remete a uma questão técnica, clínica e ética próprias à praxis da psicanálise, como ele diz desde o começo. Ele diz assim, que a sessão ela própria não se instituiria como ruptura em um falso discurso, digamos, naquilo que o discurso realiza, senão se por se esvaziar como palavra. Ou seja, que a intervenção analítica tem a ver com, ao mesmo tempo, permitir que esse inconsciente fale, que ele seja reconhecido, apontado e que haja um corte, que haja uma ruptura que separa a emergência desse momento de produção do saber inconsciente que o próprio sujeito se recusa. Ele é reconhecido naquele momento. Veja, se ele é reconhecido é porque de certa maneira ele veio à tona. E isso a gente tem que ter em mente, que a origem da experiência psicanalítica é no campo da neurose. Ou seja, o sujeito recusa a si mesmo coisas que são exatamente aquilo que na fantasia ele mais deseja, mas que são insuportáveis para ele próprio. Então, é na medida que esse insuportável emerge, que tem espaço para ser reconhecido, que ele pode ser pontuado, ou seja, cortado do enredo que lhe esterilizava, que fazia dele apenas um discurso sintético, bem feito, para poder caber nas representações benfazejas e narcisistas que eu tenho de mim mesmo, para poder remeter a uma outra cena. Uma cena que tem a ver com a fantasia, que vai ser o nosso tema da continuação da leitura desse artigo na quinta-feira que vem, como que se articula então o campo da fantasia com a pulsão e ao mesmo tempo com o campo da linguagem. Então, como no campo da linguagem, no dispositivo analítico, permite a circulação da pulsão de modo que o sujeito, ao falar, ele produza essas manifestações, essas formações, essa palavra que em última instância dá notícias dele próprio, que ela possa ser reconhecida, destacada e que em última instância permita ele se situar na fantasia que lhe deu origem, mas que ele próprio não tolera. E é por isso que ele diz assim, Lacan, esse corte na cadeia significante é a única que pode verificar a estrutura do sujeito como descontinuidade no real. Então é necessário fazer esse corte para que ela apareça como produção do sujeito, como descontinuidade, não simplesmente como efeito do programa. Se a linguística nos promove o significante, né, como sendo o determinante dos efeitos de significação, a análise revela a verdade dessa relação, a fazer desses buracos de sentido, ou seja, aquele momento que aquilo brota, os determinantes do seu discurso. E é essa via que realiza o imperativo que Freud leva ao sublime da expressão freudiana, dessa expressão das suas novas conferências, wo es war, soll ich werden. Lá onde isso estava, aquele elemento que brotou e que parece em ruptura com a lógica do enredo, ali o sujeito, enquanto sujeito do desejo e da fantasia, finalmente pôde falar e dá para ele, naquela fulguração, a possibilidade de se ressituar a partir daquele campo do desejo que ele não tolerava, na inscrição na fantasia que ele também não suportava. Então ele vai dizer então que a operação analítica é ajudar o sujeito a wo es war, onde estava isso, né? Onde estava
aquele elemento que era simplesmente rebotalho, insuportável, eu possa advir na minha posição de sujeito desejante. Um passo seguinte, então, do argumento do Lacan nesse artigo é retomar a radicalidade, então, da própria teoria da pulsão de Freud. Ele diz assim: o biologismo de Freud não tem nada a ver com essa abjeção, não é, que nos vem, não é, por ondas, não é, dessa oficina psicanalítica. E nos foi necessário fazer da vida a noção, e lá que utiliza o termo de instinto de morte, que tanto se abominou, para que poder dar-lhes o tom exato do que seria a biologia de Freud. E diz Lacan, porque se desviar do instinto de morte da sua doutrina é, em última instância, desconhecê-la completamente. O que Lacan tenta dizer com isso? É que justamente além do princípio do prazer, Freud vai ver que o fundamento do funcionamento psíquico, ou seja, do ser, do homem como um ser de linguagem, rompe com o homem ser apenas um aparelho que visa os fins da natureza, a sobrevivência do indivíduo, a reprodução da espécie. Freud faz um elenco de situações que demonstram que esse ser de linguagem se orienta, se instala na vida com fins que são completamente contraditórios com a natureza, com a sobrevivência, com a seleção natural. E que é necessário, então, buscar esse determinismo próprio. Por isso que nós vamos ver no grafo do desejo, que a gente vai examinar em detalhes da próxima vez, como no campo da pulsão, lá onde Lacan vai fazer o matema da pulsão, a sua primeira tentativa de dar conta da pulsão, faz com que esse matema tenha nos seus dois elementos, nos seus dois polos, elementos propriamente significantes, que são o sujeito barrado pela linguagem, em todas as suas relações possíveis, menos a de igualdade, com o campo da demanda. Ou seja, aquilo que com a linguagem eu tento exprimir como sendo aquilo que me falta. Quanto mais eu tento exprimir aquilo que me falta, mais eu entro num circuito de que algo escapa. Algo que faz um primeiro buraco, que essa minha incapacidade de enunciar sem resto aquilo que me daria completude, ou seja, o campo do desejo, mas ao mesmo tempo, esse processo que anda em círculos e que por não perceber que anda em círculos, fica faltando um elemento nesse andar em círculos, ou seja, não me percebo sendo aquele que fica andando em círculos, do esforço de poder dizer exatamente aquilo que me falta para o outro, isso me coloca num outro campo de falta, que é o campo que depois Lacan vai dizer que é o campo do objeto A, que em última instância tem a ver como o sujeito formula, faz tentativas sem fim de poder traduzir em palavras aquilo que ele busca como tendo como alvo uma completude que ele vive como uma perda, como algo que ele perdeu, mas ele não vê que ele fica dando círculos, voltas em torno de um campo, de um buraco que também é do outro. Eu me oriento na busca dos sinais do outro, do que deveria ser aquilo que me completaria, sem me dar conta que também para o outro não há essa resposta. E vai ser nessa conjunção de incompletudes que o sujeito entra em círculos nos seus circuitos da demanda, nos seus esforços por falar, tentando dar conta daquilo que lhe falta, sem se dar conta, primeiro, da impossibilidade de formular o seu desejo, mas mais radicalmente que essa incapacidade de produzir no campo da linguagem um acesso ao absoluto que ele busca, também não está no campo do outro. Então,
vocês vejam que pelo fato de estar no campo da linguagem, aquilo que seria uma biologia do natural faz com que o humano funcione como um corpo e não simplesmente como biologia. E é por isso que ele vai tentar, então, tratar dos efeitos da metáfora, da metonímia no corpo como os elementos fundantes da experiência humana. Seja na imagem que ele faz de si, na qual ele se aliena, que vai dar o campo do eu, seja nessa tentativa sem fim de servir do único instrumento que ele tem, ou do único matéria-prima que ele tem para tentar se inscrever e se realizar no mundo, que é a linguagem. Por isso que Lacan, agora, ele que havia utilizado a palavra instinto e instinto de morte, vai propor nesse texto uma outra tradução para o termo alemão de Trieb, que é o termo utilizado por Freud para falar desse fenômeno. Ele diz assim, que ele é levado a traduzir aquilo que traduzimos por instinto, o que Freud chamava de Trieb, o que drive traduziria bastante bem no inglês, mas que tem se evitado, e ele propõe então essa primeira tradução que Lacan vai propor para o Trieb freudiano, não exatamente como pulsão, mas como deriva, como algo que me faz em busca, por onde der, daquilo que eu suponho que tem a ver com a minha incompletude e que poderia me levar a esse absoluto, numa realização de um gozo pleno. Só que, enquanto tal, ele segue, ela é uma deriva. E não decorre da natureza, por isso não é um instinto, mas decorre do fato desse homem, que é constituído como um ser de linguagem, se encontra exilado de si mesmo no campo daquilo que ele pode conceber de si mesmo, sempre transposto, sempre transfixado pela linguagem, que é essa inscrição no campo da linguagem que faz com que ele se situe em uma posição de incompletude. Não tenho o gozo absoluto, não tenho mais o gozo de Deus. Algo me falta. E um instrumento que eu disponho do meu corpo e da linguagem para poder dar conta dessa incompletude, ao mesmo tempo que é essa linguagem que faz com que eu me viva como um ser incompleto. Ou seja, não é um fenômeno da natureza nem da biologia, minha incompletude, ou seja, não é algo que tenha remédio, mas é algo que pode remeter a um campo de uma falta que me instiga a buscar uma resposta. Essa ideia de Trieb, dessa instigação, desse estímulo, desse cutucar que me faz partir à deriva em busca de algo. E que vai encontrar, então, no campo da linguagem e do laço social, certas vias, certas Bahnungen, certos caminhos que tornariam possível uma circulação dessa incompletude e dessa busca cega, desesperada, dessa Trieb, que na posição de incompleto me faz ansiar por um absoluto. E nós, então, aqui vamos dar talvez o passo por onde nós vamos encerrar essa primeira metade da apresentação do artigo do Lacan, porque a partir da segunda metade ele vai entrar nos detalhes do grafo e nós vamos ver em detalhes na semana que vem. Mas eu gostaria de concluir essa metade inicial de apresentação desses grandes conceitos, dos grandes problemas freudianos que Lacan tenta retomar a partir do campo da linguagem e do problema da dialética, de ainda trazer isso aqui, que me parece muito importante. Diz Lacan, porque longe de ceder a uma redução logicizante, ou seja, o humano é um ser de linguagem, mas não uma linguagem sintática, formal dos computadores, lá onde se trata de desejo, nós encontramos a sua irredutibilidade, a demanda que
a própria derivação daquilo que impede, né, de conduzir aquilo que lhe falta ao campo de uma mera necessidade. Ou, para lhe dizer de um modo elíptico, diz Lacan, que o desejo seja articulado, ou seja, no e pelo simbólico. Isso quer dizer justamente que é por esse mesmo fato que ele não é articulável. Ou seja, o desejo ele é articulado. Ele se diz, ele insiste de todas as maneiras. O sujeito foge do próprio desejo, que está amarrado ao campo da fantasia, como nós vamos ver na análise do grafo da próxima vez. O desejo está amarrado ao campo da fantasia, de uma certa forma, e ele insiste por se realizar. É por isso que, em última instância, o analista não precisa fazer uma extração a fórceps daquilo que está em conflito no sujeito, porque aquilo que está abafado dentro dele, de fato, é aquilo que ele mais deseja, aquilo que busca se realizar, aquilo que vai na direção da busca de uma realização. Então ele é articulado o tempo todo, mas isso não quer dizer que ele em si mesmo seja articulável, ou seja, que seja possível dar uma palavra final. Isso muda então a dimensão da análise e do analista como algo que cria esse espaço para que se possa dizer da maneira articulável o desejo. E ele conclui dizendo: nós compreendemos o discurso que lhe convém, ético, ou seja, o discurso que convém ao analista e à análise, é um discurso ético, ou seja, de escutar o outro numa posição de um sujeito dividido em relação a si mesmo, e não simplesmente como um sujeito psicológico. É a partir daí, então, que ele vai situar a relação do desejo com o sujeito, definindo pela sua articulação com o significante. A partir daí, então, ele vai entrar no grafo na sua forma inicial, não é? No grafo do ponto do Capton, e nós vamos, então, justamente interromper aqui a nossa apresentação do artigo, na sua primeira metade, para desenvolver de uma maneira detalhada na próxima vez como isso aparece no campo do grafo do desejo, que vai ser a segunda parte de a subversão do sujeito, dialética do desejo no inconsciente freudiano de Lacan. Eu estou vendo que tem algum problema aqui na nossa transmissão. Só um segundinho, vou consultar. Eu gostaria de saber, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para mim está aparecendo como um problema de transmissão. Eu não sei se vocês estão me escutando. Eu gostaria que vocês me dessem aqui uma mensagem. Só um minutinho, vou pedir a paciência de vocês, porque estamos com um problema de transmissão. Bom, estou recebendo aqui que vocês estão me escutando, né? Eu que não estou escutando vocês. Então, né, para mim está aparecendo como uma transmissão fora do ar. Então, peço desculpa para vocês por esse problema. Então, eu vou pedir aos nossos colegas que estão lá na retaguarda, né, a Amanda Riso, ao Gustavo Fernandes, ao Luiz Petri, que são os nossos, né, psicanalistas que estão no campo nessa linha de frente, no backstage, que tornam possível essa nossa transmissão, de me enviarem as questões de vocês. Eu vou ler algumas que já estão aqui, tá?
A Andrea Rocha pergunta, né? O que seria então essa outra cena inconsciente? Bom, esse então a outra cena inconsciente a ideia da andere Schauplatz, né? É um termo que o Freud utiliza, aparece em vários momentos da sua obra, aparece na interpretação dos sonhos, para se referir ao inconsciente. E que ele vai dizer assim: no fundo, né, nós como humanos vivemos na cena da realidade mundana. Charing Cross, para um londrino de hoje, é um monumento de épocas antigas da história da cidade e que está no meu caminho para trabalhar, para ir para o emprego, para ir para as minhas atividades mundanas, mas ela também remete, pelas associações que ela permite, aquilo que é o meu campo mais íntimo, que tem a ver com os meus desejos, com a minha posição de incompletude desiderativa. E que aquela Charing Cross pode, por exemplo, em um de nós, levar a uma grande comoção, a uma crise de pânico, pode desencadear um sintoma neurótico, pode inspirar um poema, porque ela vai se inscrever para nós mesmos, para cada um de nós singularmente, em certas cadeias significantes, que remetem ao meu campo singular de fantasia e ao meu campo de desejo. Então, no fundo, ele vai dizer, Freud, que nós existimos na cena mundana, mas o que nos move, nós existimos de fato como sujeitos na outra cena. Num certo sentido, Freud leva as últimas consequências, lá a famosa peça do Calderón de la Barca, a vida é sonho. No fundo, a realidade mundana é o suporte dos nossos esforços de realização do desejo, que só se inscreve de fato na outra cena, e que o dispositivo analítico deve remeter a essa outra cena do inconsciente. O exemplo que eu sempre dou, que eu acho que ele é bem palpável, peço desculpas que já me ouviram falar disso, é de uma cena que o Freud relata dos historiadores do Napoleão, né? Ele fala disso num texto que ele já está com 80 anos de idade, que se chama Uma Perturbação da Memória na Acrópole, que eu não vou entrar nos detalhes, é um texto belíssimo, curto, né? Todos podem ler hoje à noite, ainda se quiserem, são apenas algumas páginas, é uma homenagem que ele faz a um amigo dele, ao Romain Rolland, um escritor, um grande escritor de língua francesa que fazia 60 anos, e ele conta um episódio do Napoleão, em nota de rodapé. Ele diz que no dia que Napoleão é coroado imperador da França, dentro da Notre-Dame, tem o famoso quadro lá da coroação de Napoleão, do Luiz Davi, e ele diz que é toda aquela glória, né? Napoleão na frente das cabeças coroadas de toda a Europa, dos grandes generais, dos homens poderosos, dos grandes clérigos, né? Ele está diante do Papa, na imagem do Luiz Davi, na hora da coroação, Napoleão toma a coroa das mãos do Papa, diante da sua mulher, a Josefina, que está ajoelhada, né, na cena, e ele no centro de toda a composição se autocoroa Napoleão I, porque para coroar Napoleão I, apenas Napoleão I está à altura desse ato. Então, talvez um momento de glória suprema de um humano na história da humanidade. Aí os historiadores contam que depois dessa cena, Napoleão vai para a sacristia tirar esse paramento todo, com essa roupa de gala, e ele encontra com os irmãos. E o que ele comenta nesse momento, logo que segue essa grande consagração, essa grande glória, ele diz assim, né, eu queria que o Senhor, nosso Pai, estivesse aqui para me ver agora. O que eu vou dizer daqui para diante é uma criação na minha cabeça, mas que acho que ilustra bem o ponto, né? É como se dissesse assim, Napoleão invade toda a Europa, entra em guerra com a Inglaterra, muda os destinos da história, invade Portugal, faz com que a família real portuguesa se instale no Brasil e mude
o destino do nosso país, da América Latina. Ele faz uma divisão de águas na história do Ocidente. Em última instância, por causa da outra cena, eu vou mostrar para o meu pai, sei lá, quem que é baixinho. Eu vou mostrar para ele quem que é isso, quem que é aquilo. Então, vocês veem bem que tudo opera de uma maneira mais determinante possível na realidade mundana, mas que o verdadeiro motor está na outra cena. Vamos ver aqui as outras questões. A Lara Pereira. Ela gostou muito da transmissão, maravilhosa, fantástica. Obrigado, Lara. E ela diz que era importantíssimo e muito pertinente, impertinente para alguns, que bom, a democratização da psicanálise que vocês possibilitam pela abertura do seminário nessa live. Obrigado, é bem essa a intenção mesmo, Lara. A Simone Favaretto diz que esses exemplos são super bem-vindos, né? O Michel Peterson, né? Meu amigo Michel Peterson, fala que pedagogia, maravilha. Teresa Araruna fala maravilhosa explanação. Exemplo, desculpe, aqui estou lendo os elogios, vou ver se localizo as questões específicas. O Michel Peterson aí faz a seguinte questão: como transmitir esse não saber fora e além da psicanálise? Não é uma pergunta, só uma interrogação minha, política e psicanalítica. E ele continua, por exemplo, a ligação entre a pulsão, a fantasia e a linguagem seria tão útil para abrir as discussões mais ricas com colegas de outro campo. Então, me parece que é justamente isso, né? Eu acho que um pouco, posso falar, Michel, do meu esforço, né? E eu tento, com essas questões que têm a ver com, não é, um seminário de leitura, ainda mais uma leitura dos conceitos fundamentais da psicanálise, justamente poder descolar de uma concepção meramente intelectual e racional da formalização da psicanálise, mas de uma maneira tal que possa interpelar cada um, na sua outra cena, naquilo que o fez estar, por exemplo, aqui hoje nessa transmissão, e que ele possa continuar o seu trabalho, a superação de construção e de reconstrução da psicanálise a partir de si mesmo, né? Que ele possa, isso possa ser uma interpelação nos seus próprios processos de construção da psicanálise. E eu diria que uma escola de psicanálise é esse campo que permite que essas tempestades e tentativas individuais de reelaboração da psicanálise possam ser compartilhadas e nos interfecundar, como tem o efeito em mim essas questões de vocês. Bom, pelo que eu entendi, acho que tem ainda mais uma questão, e eu vou propor talvez que seja a última, porque nós já estamos avançados na hora, que é a questão da Mônica Damasceno, que diz assim: excelente transmissão, obrigada. Quando você diz que o desejo está amarrado ao campo da fantasia, é o desejo do outro a que se refere? Então, né, nós vamos poder ver essa questão com mais detalhes, Mônica, na próxima vez quando a gente for trabalhar o grafo, dando ênfase à questão da pulsão e da fantasia, como eu falei no início, mas eu vou adiantar alguns elementos. Vocês lembram que o matema da fantasia é bem diferente do matema da pulsão. O matema da pulsão é S barrado em todas as suas relações, menos a igualdade com o campo da demanda. Então, nesse momento, a pulsão se articula com a linguagem nos seus dois polos. No campo da fantasia, o matema da fantasia tem, por um lado, o mesmo elemento que tem no campo da pulsão, um S barrado, quer dizer, o fato de nós somos sujeitos constituídos, marcados, barrados pela linguagem, em todas as relações possíveis, agora com algo que não se reduz ao campo da linguagem. Ele não existe sem a linguagem, mas não se reduz ao campo da linguagem, que é justamente o objeto A. E o objeto A é esse ponto formal dessa incompletude absoluta.
de que aquilo que em última instância eu almejo, como que eu responderia a essa minha deriva, essa minha busca desesperada, faminta, essa nossa posição de pobres, né? Famintos em busca de algo, não existe nem no campo do próprio sujeito, ele se coloca na posição de faltante, mas tampouco no campo do outro. Então, veja, ela está ligada, a questão da fantasia está ligada ao outro, mas a fantasia então vai ser aquela construção, aquela estrutura mínima que permite ao sujeito inscrever em algum tipo de contexto, né, em que janela eu devo me instaurar no mundo para que algo possa ser, que era apenas uma deriva para todos os lados, possa me dar uma certa orientação de qual é o alvo, para que lado que eu vou, para onde aponta a minha pulsão. Né? Que ela estabeleça, né, por um lado, um aim, um alvo, em torno do qual eu busque um objetivo, um goal, né, uma satisfação absoluta. Essa vai ser a estrutura da pulsão. Então, aquilo que vai constituir o aim, né, o alvo no qual eu vou buscar essa satisfação, ele está delimitado para cada um de nós no campo da fantasia. Por isso que, para Lacan, em primeiro lugar, tem a fantasia no singular, porque ela é tão singular para cada um como a impressão digital. É aquilo que, na articulação básica do campo da linguagem, cada um de nós inscreveu como sendo aquilo que responderia ao que me falta em busca dessa desesperadora ânsia por completude. Por isso que ela articula, por um lado, o campo da linguagem com o campo do buraco que está em mim e no campo do outro. Bom, meus caros, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa. Tem a última, então, né, do meu amigo Alan Meyer, né, nosso colega do corpo freudiano, psicanalista do corpo freudiano de São Paulo. Ele diz assim: dentro da questão subversão do sujeito está a superação, desde Aristóteles, como animal racional, ou mais modernamente, animal com uma camada de linguagem, onde a linguagem é vista como instrumental e não como constituinte. Ele diz que é uma fantástica apresentação. Obrigado, Alan. Não foi exatamente uma questão, mas um comentário que me parece assim, muito pertinente, e eu fico feliz porque eu acho que ele traduz bem o que eu tentei transmitir, né? Que, não é, um empobrecimento da experiência humana e da possibilidade de realização humana quando a gente reduz a linguagem a um mero instrumento pragmático de operar no mundo. Porque o dia que todos os problemas da manipulação racional da realidade estiverem resolvidos, né, toda a questão do que mesmo que nós buscamos continua intacta. E essa não pode mais ser resolvida apenas por uma formulação instrumental da linguagem que nos permite operar no mundo, construir uma ponte que se resume a de como é que eu faço passar um carro desse lado do rio para o outro lado do rio sem despencar no rio. Claro que isso é necessário, de certa maneira isso é indispensável. Mas quando todas as pontes puderem ser construídas com toda a segurança e tiverem já sido feitas, toda a questão daquilo que nos falta do mundo continua intacta. E a gente só pode deixar que ela circule, essa deriva ande, se instale no mundo, por uma linguagem que remete não à cena do mundo, mas a outra cena, que é propriamente a dimensão poética e criativa da linguagem, que faz com que nós estejamos aqui juntos, criando, tentando, a partir dos nossos mestres, né, de Lacan, de Freud, de outros, reconstruir o campo da psicanálise de uma outra maneira e com uma nova abertura. Não que eles tenham dado as respostas definitivas, mas nos colocaram balizas que nos permitem operar com a psicanálise, mas principalmente nos situarmos face ao desafio que é a questão do sujeito, da sua incompletude, do seu sofrimento e daquilo que permite que ele de alguma maneira possa se instalar no mundo e na sua própria vida em uma busca que faça algum tipo de sentido para ele próprio. Gente, muito obrigado a todos.
Eu queria convidá-los, então, para a semana que vem assistirem a próxima live, que vai dar continuidade à leitura que nós estamos propondo, a segunda parte do texto que nós tratamos hoje, né, da subversão do sujeito. Queria agradecer muito, né, aos colegas que permitiram que essa live fosse realizada, né, a Amanda, o Gustavo, o Petri. Dar de novo as boas-vindas à turma da formação fundamental que está começando agora. Dar um abraço na turma que já começou no primeiro semestre. Renovar, não é, a minha satisfação com todo o Corpo Freudiano de São Paulo de ter conseguido colocar em funcionamento a nossa formação, ao Rodolfo, a Tereza Lamberti, que foram, né, os grandes líderes desse momento de instalação, e desejar a todos vocês um bom fim de semana, que vocês olhem durante o fim de semana o Facebook do Corpo Freudiano de São Paulo, em que vai constar as nossas próximas programações e, como eu falei para vocês, a programação dos seminários de leitura até o final de ano. Um grande abraço para vocês todos e todas e até lá.